Estamos aí nesse mês estudando o futuro das profissões e a primeira coisa que a gente tem que ver é que nós estamos aí num processo de chegada de uma nova civilização, a civilização 2.0. Como diz o nosso amigo Nasbit, o futuro não é temporal, ele é regional. Então a civilização vai avançando aos poucos, né? Através de plataformas curadoras e plataformas blockchainizadas, em que a gente vai ter uma nova forma de organizar a sociedade que vem sendo construída aos poucos. Como é que isso vai impactar no trabalho, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa nova sociedade ela é mais aberta, mais livre, mais inovadora, com muito mais competição. Então isso vai exigir das pessoas mais responsabilidade, mais envolvimento das pessoas na sua própria vida. Se você imaginar que hoje, se você pegar toda essa galera que está já em plataformas curadoras, que a gente chama de uberizadas, você vê que todo mundo é avaliado. A ideia da avaliação, até no Black Mirror tem lá um episódio lá que eles radicalizaram nisso, mas a ideia de que você vai trabalhar numa plataforma curadora ou numa plataforma blockchainizadora e que você vai ser avaliado por um determinado cliente, que você vai ter um determinado tipo de estrelinha e que essas estrelinhas vão ser muito importantes para que você possa continuar trabalhando. Não vai ter um gerente que vai te promover, não vai ter um gerente que vai ser seu amigo, não vai ter um gerente que você vai tomar uma cerveja com ele na sexta-feira e de repente ele vai dizer, não, tudo bem, eu sei que você está com dificuldade, vamos passar por cima dos seus problemas. O teu cliente vai dizer se você tem problema. Então isso vai obrigar, já está obrigando nas áreas que você já tem, a civilização 2.0 já está caminhando, as pessoas já estão sendo obrigadas a ter um desempenho diante do cliente, coisa que não se tinha antes. É a descentralização da fiscalização, é a descentralização das gerências de RH. Então, a pessoa vai ter que lidar com o cliente. E aí a gente vai entrar numa questão filosófica que é, o que é trabalhar? O que de fato é trabalhar? E aí quando você vai pensar sobre isso, e aí você trabalha primeiro dentro de um espiral de excelência. O espiral de excelência você cria uma rotina criativa para que você possa ter um desempenho cada vez melhor e você começa a sair daquele ambiente hoje que eu trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para trabalhar. Você tem que engajar o teu trabalho num propósito. Você tem que fazer do teu trabalho uma missão de vida. Você tem que se apaixonar pelo que você faz, porque você precisa, para encantar o cliente, você precisa estar encantado por você mesmo. Você precisa se auto-encantar. Você precisa descobrir as suas vocações. Você precisa desenvolver o que eu tenho chamado aqui de pergunta-foco e respostas progressivas para responder essa sua pergunta-foco, conforme você vai andando. Então a gente tem uma discussão interessante que precisamos fazer uma revisão filosófica do que é trabalhar. E aí o trabalho é o seguinte, se a gente pensar num triângulo com 3 vértices, num vértice, você tem um fenômeno. No outro vértice, você tem ferramentas adaptativas para lidar com o fenômeno. E do outro lado você tem o seu cliente com as suas qualidades e defeitos. Então, qual é o papel de um profissional? É fazer com que esse triângulo fique equilibrado, ajudar o cliente a manter esse triângulo equilibrado. Então, essa é a missão. Explica melhor, Nepô. Vamos lá. Quando eu falo do fenômeno, o fenômeno se eu sou um arquiteto e faço uma casa, existe um equilíbrio, existem cálculos que têm que ser feitos para que a casa fique primeiro em pé e depois confortável conforme as qualidades e defeitos do cliente. E aí eu tenho ferramentas, eu tenho tecnologias, eu tenho conceitos
que vão ser desenvolvidos para que isso aconteça. Então, o profissional ele olha para esses 3 vértices. Ele tem que saber qual é o fenômeno, quais são os limites daquele fenômeno, quais são as possibilidades que eu tenho no fenômeno. Ele tem que conhecer os conceitos, tecnologias e metodologias para lidar melhor com esse fenômeno, o operacional para lidar melhor com esse fenômeno e as qualidades e defeitos dos clientes. Quando você olha para tudo isso, você vai olhar para... Você tem que manter esse triângulo equilibrado. Então, não é só olhar para o fenômeno, não é só olhar para o cliente e não é só olhar para as tecnologias, metodologias, o operacional, os conceitos. São as 3 coisas. Então, quando você coloca uma pergunta foco, é como ajudar os clientes a lidar melhor com determinado fenômeno a partir das ferramentas de adaptação disponíveis que temos hoje. É isso. E aí você então tem que estudar o fenômeno, você tem que estudar as ferramentas de adaptação e você tem que estudar o teu cliente. Tudo isso faz parte de um processo de respostas progressivas para uma pergunta a foco. É totalmente diferente como a gente pensa hoje. Hoje um profissional diz, eu sou profissional de tal área, eu sou profissional de tal assunto, eu sou profissional de tal fenômeno, mas não integra. Essa integração é fundamental. É o que vai dar a excelência, é o que vai dar a competitividade para você poder fazer a diferença num mundo que vai ter muito mais competição. A gente está discutindo isso, está amadurecendo isso e estamos caminhando nessa direção. Eu queria saber o que você me diz. Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.